Sad but true, I'm a sufferer too. Taking it from a taker over like you. Don't know where I'm at, I'm just a listener, then I'm a ladder, a taker on the chinner. Alguma vez, você já sentiu um arrepio ao olhar para alguém? Crenças e folclores sempre foram uma boa maneira de se contar mensagens e histórias com significados bem mais profundos do que a sua camada deixa transparecer. Geralmente, mastigados para caber dentro da mente inocente e ingênua de uma criança. Uma forma prática e ao mesmo tempo um mecanismo indireto de choque à realidade do mesmo, apresentando por meio de algo mais real na mente delas. O perigo fora da sua zona de conforto. Por mais que às vezes até dentro dessa zona, muitos ainda temem monstros, que vivem sobretudo além do seu armário ou debaixo de suas camas. Com isto dito, deixe-me contar uma história palpável sobre um monstro real. Imagine a situação. Sua mãe diz a você para não ir à casa de seu amigo, porque fica num bairro muito perigoso, e você nem sabe se ele fica em casa nesse momento. Os pais dele devem estar trabalhando e pode ser que ele fique na casa da sua avó ou passe o dia inteiro em uma aula de reforço. Mas ela te promete uma coisa: se você se comportar, ela mesma te leva para passar a tarde lá no fim de semana, com a aprovação dos pais dele, é claro. Você fica muito irritado, isto com certeza, e não entende qual o problema em sua cabeça que não compreende a malícia. E continua insistindo, e até pede para sua avó o levar até lá, mesmo que você tenha que ir sozinho. A verdade é que você gostaria muito mais de jogar e passar a tarde toda com ele, por causa do videogame novo que compraram. Você necessita muito ir até lá acima de tudo, pois não seria o mesmo se ele viesse, pois o seu real desejo e ansiedade era mais sobre o videogame do que realmente sobre seu amigo. Sua mãe percebe que esse comportamento é um tanto quanto distante do seu normal. Geralmente, você é tão obediente e respeitoso, e apenas uma palavra bastaria. Mas desde que seu amigo obteve um novo meio de entretenimento, que era uma novidade para todos, você se comportou cada vez mais e mais como se não fosse você de sempre. Na cultura eslava, em casos mais graves, você poderia ter sido trocado por uma fada, apenas por diferenciar tanto do seu habitual. Sua mãe poderia achar que você era na verdade um changeling. Nas culturas antigas, eram comuns você pensar que seus filhos eram presentes dos espíritos, e na cultura eslava havia a crença de que os espíritos ancestrais lhe davam bênçãos e prosperidade para sua família, ao amar os seus filhos e cuidar deles com responsabilidade. Porém, ao se demonstrar indigno dos seus filhos e negligenciá-los, as suas bênçãos e proteções eram retidas. Os espíritos parariam de te proteger, e assim estaria sua família nas mãos do mal. Demônios, bruxas e até mesmo fadas. Esses seres se aproveitavam dessa fragilidade para atacar e destruir famílias e lares inteiros, sejam por doenças ou por uma criança trocada. Um momento mais favorável para a troca era depois dos 40 dias após o nascimento, porque ainda a criança não havia sido batizada, ou quando uma mãe está distraída o suficiente, limpando a sua casa, cuidando do alimento, ou por ter desviado os olhos por apenas um momento. Formas de saber se seu filho foi trocado por um ser maligno seria se caso ele falasse com algum demônio ou criatura invisível. Nesse caso, a criança poderia ser considerada como trocada, ou então apenas por a sua mudança repentina de comportamento. Mas em vez da sua mãe começar o processo de purificação para te livrar dos espíritos malignos, ela decidiu lhe contar uma história, se cansando de tentar botar um juízo em sua mente e lutar contra a sua teimosia. Ela não gostaria de contar isso, mas ela percebe que não há o que fazer. Você provavelmente vai acabar fazendo besteira, e já é grandinho o suficiente para entender o valor de uma história. Então preste atenção no que ela dirá. Foi a mãe dela que contou sobre isso na primeira vez que ela escutou sobre.
Esta é a história de um monstro que se disfarçava de homem, um demônio vivo que andava sobre a terra. A sua avó na infância tinha uma amiga pacata, que era muito teimosa. Era uma menina arteira que sempre desobedecia seus pais. Eles diziam para ela não sair de casa sozinha para brincar na estrada de terra que havia por lá, pois era um lugar muito perigoso e rodeado de estranhos que chegavam e iam embora no piscar de olhos. Mas eles não tinham dinheiro para cercar seu terreno, que era enorme, e seu pai era muito ocupado para tudo sozinho. Na verdade, eles chegaram lá e construíram tudo quando não haviam nada. E uma vida inteira de trabalho direto acaba cobrando o preço do corpo. A mãe dela até tentava cuidar o quanto podia, mas a menina era muito teimosa. Às vezes, era de se imaginar que ela se deleitava com a adrenalina de desobedecer, o que não era do feitio de uma garota e deveria ser suave, pelo menos assim era naquela época. Mas a filha deles não tinha resguardos quanto à sua mania de descumprir ordens. Seus pais, embora, vinham notando cada infração dos comportamentos da sua filha. Eles diziam: acalmar, Senhor, o coração de nossa filha, para que nenhum mal acometa-se de sua inocência. Eles até mesmo planejaram benzê-la, para que seu espírito se acalmasse. Mas nem mesmo isto foi adiante, devido à própria procrastinação. Certo dia, ela estava fazendo a mesma coisa, como sempre, desobedecendo. E acabou indo até a estrada de terra para brincar embaixo da sombra das árvores, e admirou a solidão daquelas estradas de terra. Mas naquele dia, eles não acharam aonde ela sempre brincava. No momento, o coração de seus pais se enchera de dor aguda e suas respirações ficaram quase mínimas. Era difícil de se acalmar naquela situação. Eles procuraram depois na estrada por quilômetros para cada direção, mas não encontraram a garota. Eles ligaram para a polícia quando se passaram horas procurando, porque naquela época a brutalidade dos oficiais da lei era quase como uma parte da personalidade delas, principalmente com pessoas humildes como elas. De começo, eles não viram como desaparecimento, porque foi tão pouco tempo que o recomendável foi fazer a ligação quando o dia amanhecesse. Mas pelos choros e imploros da mãe, eles decidiram enviar uma equipe de busca que somente chegaria nos próximos dias. Com essa promessa vazia, os pais voltaram para todos os lugares que poderiam imaginar e procuraram até a noite cair, mas não a encontraram em lugar nenhum. Eles não dormiram naquela noite e choravam muito. Quando finalmente os policiais chegaram, eles explicaram tudo e se dividiram com mais homens para procurar a menina. As buscas demoraram uma semana inteira com a ajuda de alguns policiais e da própria população, disposta e emocionada pelo ocorrido. Nesse momento, sem mais nenhuma esperança de encontrar a garotinha com vida, as pessoas envolvidas na busca comentaram ter escutado aves de mau agouro cantarem sem parar onde quer que eles vão, simbolizando assim um mau presságio. Se isso é uma verdade ou não, os pais da garota nunca relataram ter escutado esse canto. Quase ao ponto de decidir encerrar as buscas, eles encontraram o corpo da menina do lado de um rio, tão sujo de algas que se tornou venenoso a qualquer vida aquática. Nem os animais chegavam ali para beber. O corpo estava apodrecendo devagar, o que era estranho, levando em consideração a quantidade de bactérias e outros micro-organismos em volta. E em cima do seu peito, havia uma pilha de pepitas de ouro, o suficiente para cobrir o enterro para a pobre alma da menina e sobrar ainda um pouco mais para que eles descansem. Foi um choque aos pais. Na autópsia, a causa da morte da menina fora desconhecida. Não encontraram sinais de abusos, mas viram que seu fígado havia sido arrancado fora. Não dava para saber, entretanto, se isso aconteceu depois dela morrer ou não. O que sabemos até então é que depois, a família foi atrás dos culpados, e as pessoas que moravam perto somente disseram que viram horas antes um senhor que passava todos os dias carregando um saco enorme nas costas, e depois do que houve com a filha deles, nunca mais passou por aquelas estradas de terra novamente. A polícia nunca levou isto a sério o suficiente, e nem puderam dar um enterro digno à sua filha, pois as pepitas foram confiscadas pela mesma, como uma evidência do crime, e nunca mais se viu sobre. Nas manchetes, essa morte chamou a atenção de todos, se tornando um espetáculo. Milhares de pessoas, homens e mulheres, emocionados com o que houve com a pobre garota, dizendo como um demônio a sequestrou e tirou dos braços de seus pais, cada vez mais aumentando a misticidade do ocorrido. Primeiro uma fada, depois um duende, depois um bruxo, depois um cigano e no fim um demônio nomeado, o Papa Figo. Um velho com um enorme saco em suas costas que sequestrava crianças caso seus pais fossem negligentes.
mas que era justo o suficiente para dar a eles o conforto de pagar pelo menos por um enterro digno. Quando uma criança era roubada, era comum tentar espantar esses espíritos malignos com água fervente, com a proximidade ao forno quente e até mesmo açoitando-os. Muitos pais usavam a desculpa de seus filhos terem sido trocados para justificar sua própria negligência, e às vezes diziam que um demônio substituiu seu filho, somente para poder se livrar de uma boca a mais para se alimentar, quando na verdade eram somente fases de crescimentos que não foram devidamente compreendidos, ou até mesmo um amigo imaginário, comum em muitas crianças nos dias de hoje, ou somente esquizofrenia, mas que na época era tratado como uma maldição jogada à família, um verdadeiro efêmero. Extremamente triste que aconteceu aqui em Brasília, aqui no Em Distrito Juazeiro do Federal. Norte, uma mulher foi conduzida à delegacia depois de tentar enforcar o próprio Armada, filho. a mãe mata filho autista e tira a própria vida em Foram Águas os Claras. vizinhos dessa mulher que... Não, cara, eu nunca vou pôr na minha cabeça que uma mãe tem intenção de tirar um filho. Ela mata ou morre por filho. Mas eu nunca vou pôr isso na minha cabeça, entendeu? Os pais daquela garotinha nunca trataram sua fase como deveria, não adequadamente. Nunca se preocupavam se a garota estava segura o suficiente, apenas aceitavam em sua inércia. Acreditavam tanto que estavam sendo protegidos por Deus e que isto era o suficiente. A sua avó contava que anos se passaram, e quando estava adulta, de vez em quando, ela via naquela mesma estrada para visitar seus familiares a casa dos pais de sua amiga, completamente vazia, acabada e cheio de raízes de uma terra seca que nada produzia. O que antes era uma família funcional e feliz, agora era só um eco de uma história negligenciada que se degradava, numa estrada que ainda está coberta por aquelas mesmas terras. Com isto tudo contado, sua mãe olha para você e diz uma última vez, com esperança de que dessa vez você a obedeça. Seja um bom menino e escute a sua mãe, para que o homem do saco não venha te levar para longe achando que você é uma criança teimosa. Você se assusta com o que ouviu, se sente muito triste pela família, mas ao mesmo tempo sabe muito bem que esta foi uma história inventada, apenas para te deixar preso em casa. Tudo isso graças ao medo. Sua mãe acha que você é muito ingênuo e acha que isso vai fazer você parar. Mas a verdade é que você já escutou diversas histórias assim pela internet, e muitas outras até piores do que ela acabou de contar. Apenas havia sido um choque essa história vindo da boca da sua mãe, o que dá um ar de mais misticidade. Mas mesmo assim, embora você estando assustado, você sabe muito bem que isso não era real. Por esse motivo, quando a sua mãe vai fazer um bolo depois de voltar do seu trabalho, como uma forma de te confortar por ter te dado uma resposta que lhe deixaria triste, você vai até o portão da frente sem fazer barulho e pula o muro que não tem nem mesmo os cacos e vidros colados em cima. Você sabe muito bem o caminho até a casa do seu amigo. Afinal, fica o oposto da escola. Você está andando e pensando se isso foi uma boa ideia, porque sabe que a sua mãe ficará muito irritada com você. Mas pensa sobre como jogar com seu amigo vai ser algo que vale muito a pena de se continuar. Mesmo apanhando, sua mãe nunca foi de fazer isso até machucar você de verdade. Porém, algo te diz que não está nada bem. Você sente medo, escuta o canto dos pássaros ficar mais alto, e quando nota, vê um homem velho, esfarrapado, sujo, trazendo um saco enorme e vazio nas suas costas, vindo de frente à mesma calçada que a você. Você atravessa a rua, porém ele atravessa também para o mesmo lado. Você se desespera e não sabe se isso é uma coincidência ou não. Então continua andando por educação. Mas quando chega perto dele, você decide atravessar rapidamente a rua para o outro lado. Mas antes que possa verificar se o homem ainda está te seguindo, você sente seu braço sendo puxado e então tudo fica escuro. Difícil de respirar, com apenas pequenas frestas de luzes entrando em pequenos buracos de pano. Você tenta gritar, mas sente que a sua voz fica ofuscada. Sua cabeça, ela começa a perder a consciência, mas naquele momento, suas preocupações não são com você. A única coisa que consegue vir em sua mente é uma imagem de sua mãe, cantarolando e fazendo o bolo calmamente, para lhe confortar depois de um dia tão solitário. Dizem que os pássaros levam suas crenças, suas esperanças e nossas almas. Mas naquele momento, só houve o perturbador silêncio dos murmúrios, enquanto se escutava cascos pisoteando o chão e indo embora, de volta para o inferno. Lendas e folclores são baseados geralmente em histórias e reflexos da nossa realidade. E aqui no Brasil, existem muitos outros que são igualmente ou piores no seu interior. O homem do saco
nada mais é do que uma apologia ao sequestro e tráfico infantil, com um homem do saco representando predadores que usam de artifícios para enganar e sequestrar crianças. Tanto é que a sua origem ao termo homem do saco se deve à prática de oferecer sacos de doces como artifício de persuasão, tentando assim ser mais íntimos e menos ameaçadores para elas. Uma história formada para suas mães contarem aos seus filhos para que eles voltem para casa pelo medo, o que os afasta do perigo iminente e as mantém seguras. O artifício que é usado até nos dias de hoje e geralmente acrescentando, como no dizer que o homem do saco faria sabão ou botões de crianças elevadas e que ficam na rua até tarde. Embora essa lenda não tenha sua origem no Brasil, acreditam-se que fora trazida para cá, por se misturar com o preconceito da população contra os ciganos, que vinham para terras distantes com o objetivo de vender suas mercadorias. Até um pouco tempo atrás, o homem do saco também era considerado como um cigano. Agora, Papa Figo também é uma visão do mesmo, esse com uma história por trás. Dizem que o Papa Figo era um homem da alta classe que possuía uma dor insuportável devido a uma doença terrível que não possuía uma cura. E um de seus escravos contou a ele que para se curar necessitaria de comer um fígado sadio de uma criança, pois o fígado era quem filtrava o sangue, então logo era o caminho para a cura. E somente devorando o fígado que sua dor iria embora. Porém, temos algo mais palpável. Em certos contos, o homem do saco roubava esses órgãos para vender aos homens ricos da alta classe, que sofriam de lepra ou de doenças relacionadas ao sangue. Ou às vezes, era somente uma prática culinária muito sigilosa para alguns. Até uma próxima vez, no Credo e Apólogos.